Bom, pessoal, então essa aí é a parte final ali do negócio de fônons, né? A gente vai estudar agora como que esses resultados de modos normais de vibração em uma dimensão se altera quando você está em duas ou três dimensões. Então eu vou fazer aqui um paralelo aqui entre uma situação unidimensional, que foi o que a gente tratou, aqui do lado direito uma situação bidimensional. O caso tridimensional é simplesmente análogo ao caso bidimensional. Então o que muda aqui? Por exemplo, aqui você tem uma cadeia de átomos com uma base ali azul e vermelha, e aqui você tem um plano, né, com uma série de células com dois átomos também, azul e vermelho, mas esses átomos aqui supostamente se movem no plano da página. Esses aqui não, só se movem ao longo da direção X. Esse foi o caso que a gente tratou. Os autovetores do operador de translação mudam nesse aspecto. Em uma dimensão, foi o que a gente viu, né? Os autovetores do operador de translação com índice Quetil. Esse Quetil é aquele Q anterior dividido por A. É a mesma coisa. O pedaço associado à célula N, esse índice inteiro aqui é da célula. 0, 1, 2, 3, tal coisa. Então, o pedaço desse vetor enorme aqui, associado à célula N, tem duas entradas. O A e o B, aqui pode ser qualquer constante, e aqui esse fator na frente aqui é o que contém a informação da posição da célula primitiva e do alto valor, que é o Quetil, em relação ao operador de translação. Então, o que muda no caso dos autovetores do operador de translação aqui na situação bidimensional? Muda praticamente a única coisa que muda é o fato de que o índice do autovetor do operador de translação deixa de ser um número e passa a ser um vetor bidimensional. A coisa que você tem que usar para especificar qual é a célula unitária que você está tem que ser um vetor. É o vetor da rede, é o Rzão. Tá? Esses vetores que estão aqui, eles também têm uma diferença em relação àqueles, eles podem ser quaisquer vetores, mas a diferença é que são vetores de duas componentes. Né? São vetores de duas componentes porque essas coisas, esses objetos aqui, azul e vermelho, aqui, se deslocam no plano. Né? Então essa aqui é a diferença. Do ponto de vista da rede recíproca, a rede recíproca em uma dimensão é esse conjunto de pontos aqui, né? No espaço de vetores de onda, espaçados de 2π sobre A. Então você tem 0, 2π sobre A, 4π sobre A e tal coisa. E a propriedade central dos vetores da rede recíproca é que eles, vezes qualquer ponto da rede discreta, isso aqui veja que é a posição de um ponto. Né? N é um inteiro, tudo bem, mas o A tem esse espaçamento aqui da rede direta. Então, G vezes qualquer ponto da rede recíproca dá M vezes 2π. Exatamente porque G é 2π sobre A. Né? Então, resulta um número inteiro de 2π sobre A. Né? Em duas dimensões é a mesma coisa. A rede de pontos que forma a rede recíproca é uma rede bidimensional e todos os pontos G dessa rede, quando toma o produto interno com qualquer ponto da rede real, produz M vezes 2π. Isso aqui é a versão bidimensional ou tridimensional, né, dessa versão aqui unidimensional. A consequência dessa propriedade do vetor G aqui implica que se você adicionar a esse Qzinho aqui um vetor, né, eu vou chamar de vetor, mas é um número, né, esse vetor G ali não muda nada, porque esse Qzinho aqui, esse Quetil aqui vai ser adicionado a ele um G, e E na menos I GNA, conforme você está vendo aqui, é uma exponencial de um número inteiro de 2π, que é 1. Não muda nada, esse fator aqui. Tecnicamente, eu teria que mostrar... Bom, e essa constante que está aqui também não muda nada, porque ele é constante. Para os autovetores do operador de translação, esse A e B aqui pode ser qualquer coisa, não depende de quê. E aqui é a mesma coisa, né? Se você adicionar ali aquele vetor Quetil, se você adicionar um G, não muda nada, porque essa fase que está aqui fica igualzinha. Esse fator de fase fica igualzinha por causa dessa propriedade central aqui dos vetores da rede recíproca. Né? Isso aqui implica, nesse caso unidimensional, deixa eu botar ali, esse é o resultado aqui. No caso unidimensional, isso implica que todos os modos normais podem ser apresentados como os modos normais de vibração agora, né? Podem ser apresentados como restritos a um pedaço da zona de Brillouin em torno do zero, chamada primeira zona de Brillouin, né? Porque, por exemplo, se você imaginar, por que eu não posso ter um modo normal associado a esse Q aqui? Porque o modo normal associado a esse Q é idêntico a esse cara que está aqui. Entende? Que é idêntico a esse que está aqui, que é idêntico a esse que está aqui, por causa dessa propriedade aqui. Entende?
Então você pode ficar restrito à primeira zona de Brillouin. E a gente viu que, no final da história, você tem um número de pontos aqui nessa região aqui do espaço Q, são NB, onde NB é o número de células. Forma um conjunto bem adensadozinho, porque o espaçamento entre esses pontinhos aqui é 2π sobre NB, e NB geralmente é um número gigante, né? Então é quase um contínuozinho ali de pontos que forma ali naquela regiãozinha. Menos π sobre A forma a primeira zona de Brillouin da rede recíproca em uma dimensão. Em duas dimensões, a gente já discutiu essas coisas, né? A célula de Wegener-Seitz, que se chama primeira zona de Brillouin, no contexto da rede recíproca, ela é uma área, né? E em três dimensões é um volume, né? E aí você, analogamente a isso aqui, né? Você tem você tem NB pontos, onde NB é o número de células unitárias da rede real, que é isso aqui que é uma célula unitária, né? O número dessas coisas aqui é o número de pontos que você vai ter distribuído, uniformemente distribuído, ao longo dessa área aí que define a primeira zona de Brillouin. Inteiramente análogo, né? Só que isso aqui é a primeira zona de Brillouin em uma dimensão, isso aqui é em duas, em três dimensões é um volume. Mas o número de pontos associados aos modos normais dentro de cada uma das zonas de Brillouin é sempre o mesmo, é o número de células unitárias. Entende? Isso implica que o número de frequências. Bom, isso implica não, mas você acaba encontrando G frequências, onde G é o número de átomos na célula, né? No caso aqui, G igual a 2. Né? Você acaba encontrando G frequências por ponto Q, de tal forma que o número total de frequências é NB, que é o número de pontos Q, vezes G frequências em cada um. Então, G vezes NB é exatamente o número de átomos, como é o número de modos normais em uma dimensão. E em D dimensões, 2 ou 3, né, você acaba encontrando G vezes D frequências por cada vetor Q. Aí você pergunta, por que em duas dimensões é 2G, 3G e tal coisa? Isso está associado ao fato de que os vetores de deslocamento em duas dimensões são bidimensionais. Né? Isso faz com que, na hora de você procurar os autovetores, você encontra um número de autovetores, por ponto Q, né? Você encontra um número de autovetores proporcional à dimensão do espaço. Né? Você tem dois átomos em uma dimensão, você encontra duas frequências por cada ponto Q. Você tem dois átomos em duas dimensões, você encontra quatro frequências por ponto Q. E assim vai. G é o número de átomos e D é a dimensão, 2 ou 3 ou 1. Né? Enfim, é isso. Essa que é a análoga. É o que muda em três dimensões. As frequências dos modos normais são, portanto, apresentadas dentro da primeira zona de Brillouin, e elas são um bando de funções nesse caso aqui bidimensional, né, funções de QX, QY, né, são superfícies em duas dimensões. Né? Em três dimensões é que você tem uma dificuldade de apresentar. Então se usa uma maneira peculiar de apresentar as frequências em três dimensões, que é assim, que simplesmente está associado à dificuldade de você mostrar uma função de QX, QY e QZ dentro de um volume. Né? E aqui eu estou mostrando os modos normais de vibração do silício e do diamante, ambos cristalizam na estrutura FCC com dois átomos na base, e essa é a zona de Brillouin da rede FCC. Né? A rede de Bravais é FCC, né? Então essa é a zona de Brillouin, esse volume aqui. Então os Qs que denotam, que rotulam, né, os modos normais, moram dentro desse volume que está aqui. E aí tem uma dificuldade de apresentar funções aqui dentro. Né? Então, o que a turma faz é escolher certas direções dentro da zona de Brillouin e mostrar os modos normais apenas nessas direções. Então, aí que está. Os pontos da zona de Brillouin recebem nomes especiais. O único que, de fato, eu sei de cabeça é o gama, que é o ponto central da zona de Brillouin, se chama gama. No caso da rede FCC, pelo visto, aqui o centro aqui desse hexágono aqui se chama L, o centro do quadrado ali se chama X e tal coisa. Você vê que é isso que são esses caras que estão aqui. Né? Então, o que significa, por exemplo, essas linhas aqui, né, de gama até X? O cara ele está viajando daqui até ali, até a face daquele quadrado, é uma linha. Né? E para cada um dos Qs entre gama e X, ele está mostrando as frequências. Entendeu? Aí você para e pensa, porra, mas não era para ser. Tem dois átomos, né? G igual a 2. Dimensão é 3. Não tinha que ter seis frequências por ponto Q. Nessa direção aqui, gama X, você não consegue ver os 6 porque tem duas. Aqui você tem uma frequência duplamente degenerada e ali em cima, uma dessas duas curvas é duplamente degenerada. Mas aqui você vê que funciona direitinho. Aqui num ponto aqui de menor simetria, você vê que nesse ponto Q você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 frequências. E aqui também,
Aqui no caso do diamante, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Os pontinhos geralmente são dados experimentais, obtidos com espalhamento de nêutrons. E a linha cheia, geralmente o cara usa algum modelo aí para calcular esse negócio. E aí esse é o significado desses rótulos assim, é sempre assim que se apresentam funções que sejam funções de Q, né? Dentro da zona de Brillouin, sempre usando essas direções especiais. Você vai ver isso aqui repetido quando a gente discutir as bandas de energia dos elétrons nos cristais. Né? É apresentado do mesmíssimo jeito. Tá? Ok, outra coisa que você pode prestar atenção aqui são as frequências, sempre da ordem de terahertz, né? Frequência de sólido e frequência de molécula sempre da ordem de terahertz. Mas a do silício é um pouquinho menor do que a do diamante. Né? Como o silício e o diamante têm mais ou menos a mesma massa, essa maior frequência de oscilação aqui do diamante é o sinal da rigidez maior do diamante, né? Em relação ao silício. Tá? Ok. E o que são esses LA e TA que estão aqui escritos? Né? LA se chama longitudinal acústico. Esses modos aqui, nessa linha que está aqui, são longitudinais. E ao longo dessa linha aqui são transversais. O que quer dizer isso? Quer dizer que em 3 dimensões, em uma dimensão a gente não tinha isso, né? Porque em uma dimensão os átomos, por definição, só podem vibrar ao longo da direção. Né? Mas em 3 dimensões, se o vetor de onda aponta nessa direção que está aqui, os átomos têm a opção de vibrar transversalmente. Que nem aquela história de onda transversa e onda longitudinal que a gente viu lá em Física 2. Né? Os átomos podem vibrar transversalmente aqui nessa direção ou nessa. Você sempre tem 2 modos de translação, de ondas transversas. Às vezes, como aqui nesse caso aqui, os dois têm exatamente a mesma frequência. Nessa direção gama X acontece isso. Mas nessa direção gama K, não. Tá vendo aqui? Ó, esses 2 caras aqui são os modos transversos. Eles sempre têm frequências menores do que os modos longitudinais. Então, aqui no caso, aqui, a vibração numa certa direção é diferente da outra, né? Mas os dois são transversos. E você tem a possibilidade de vibrar também longitudinalmente. O mesmo Q. Né? Cada Q, você tem essas 3 maneiras de vibrar. Entende? Longitudinalmente e 2 transversas. Isso tanto em todos os modos, né? Não é só no acústico, não. Ali no óptico você está vendo também, né? Longitudinal e transverso. Aqui, nesse caso aqui, também o transverso aqui é duplamente degenerado, mas aqui já rompeu a degenerescência. Tá vendo? Tem 1, 2, 3 frequências distintas aqui, claramente. Né? Agora, para ilustrar aqui o efeito das massas dos átomos da base. E lembra dessa discussão aqui da aula passada, né, que a gente examinou? Isso aqui era em uma dimensão. Né? Era uma cadeia unidimensional com 2 átomos na base, e a gente investigou o que acontecia quando você mudava as massas relativamente uma à outra. Nesse caso aqui, as massas eram iguais, e aqui é quando as massas começam a ficar diferentes e é quando elas são muito diferentes. Né? Acontecia isso, abria um gap gigante aqui entre o ramo óptico e o ramo acústico, e o ramo óptico ficava praticamente horizontal. Agora olha esse resultado aqui de 2 semicondutores do tipo 3,5, parecidos com arsénio de galho. Quer dizer, o arsénio de galho também é um semicondutor 3,5. Né? É um átomo da coluna 3 e um átomo da coluna 5. Aqui, esse caso aqui, o índio fósforo e índio antimônio. O índio fósforo aqui, você está vendo, eles são FCC, né? Então por isso que as letras aqui são iguais às que você viu anteriormente. As linhas vermelha e preta aqui são 2 maneiras de calcular diferentes. Então a contagem dos modos normais está certinha, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas pretas e 6 linhas vermelhas, está tudo certo. Mas você percebe que no caso do índio fósforo, o modo óptico é bem horizontal, parecido com essa coisa que está aqui, e tem uma distância de frequências enorme aqui, um gap, que se chama uma lacuna, que se chama, uma região de frequência que não tem modo normal nenhum, né? Bem grandona. Ao passo que nesse outro caso não tem. Né? Aí a razão, por que diabo será que está acontecendo isso parecido com isso? Isso é tipo das massas. Se você olhar a massa do índio e a massa do fósforo, o índio é 3 vezes, quase 4 vezes mais pesado que o fósforo. Né? Então isso aqui está espelhando esse caso unidimensional aqui. É a versão tridimensional, isso aqui é a versão tridimensional desse caso unidimensional. Já o índio e o antimônio não, eles têm quase a mesma massa ali, 1,06. Né? Então aqui você está mais perto dessa situação que está aqui. Entende? Sempre que você vira um espectro de fônons e olhar que o modo óptico tem um gap grande para o modo acústico e o troço é quase horizontal, pode ficar certo que uma das massas é muito mais leve do que a outra. Ok. Agora uma discussão qualitativa de efeitos quânticos. A transformação do hamiltoniano. Esse hamiltoniano que está mostrado aqui
é o hamiltoniano, o hamiltoniano que está por trás da equação de Newton que a gente usou que a gente resolveu, né, para achar os modos normais e tudo mais. O que eu vou fazer, esse vetor U aqui é o vetor dos deslocamentos de todos os átomos, né? Matriz hessiana, matriz das massas, igualzinho que isso é a coisa que tem aqui. Mas isso aqui é a energia total. Perceba aqui a analogia. 1/2 de m, só que é uma matriz, né? V2, tá vendo? Velocidade, velocidade ao quadrado. 1/2 de K, isso aqui é que faz o papel de K, da rigidez, só que é uma matriz, né? X2, tá vendo aqui? 1/2 de MV2 e 1/2 de KX2. Isso aqui é a versão matricial do hamiltoniano de um oscilador harmônico. Assim como isso aqui é a equação de Newton, né? MA igual a menos KX, tá vendo? É igualzinho. Então tá bom. Agora, o que eu vou fazer com esse hamiltoniano aqui? Eu vou primeiro mudar as coordenadas. Para motivar o aparecimento a gente quantiza as oscilações do cristal fazendo essa mudança que eu estou fazendo, que eu estou mostrando aqui para vocês. A mudança de coordenadas-chave é essa que está aqui. A gente pega esses vetores de deslocamento aqui, que tem 3n coordenadas, tem 3n entradas, né? E troca ele por essas 3n funções do tempo aqui. São 3n funções do tempo que vão ser substituídas por essas outras 3n funções do tempo. Quem é o ômega? O ômega são as 3n, os 3n modos normais do seu problema. E esse aqui é o vetor de amplitudes, né? As duas propriedades centrais do vetor de amplitude são essas aqui. Primeiro que ele é o autovetor desse problema de alto valor. A gente já discutiu isso bastante, né? E dois, que vocês provavelmente devem ter postado na lista, que eles têm uma ortogonalidade, né? Entre um vetor amplitude associado a um modo normal e um vetor amplitude associado a um outro modo normal. Se os modos normais forem diferentes, esse produto interno aqui dá zero. Né? Isso é a delta de Dirac, de ômega a ômega', né? Então, usando apenas essas duas propriedades, você pode mostrar que você vai ver isso, mostrar isso na lista. Você vai mostrar que esse hamiltoniano, quando escrito em termos dessas coordenadas aqui, ele fica escrito dessa forma. Aí você percebe que essa forma aí evidencia, reconhecidamente, representa, né, você pode imaginar que está descrevendo, né, 3n osciladores harmônicos independentes. Por que 3n? Porque o número de modos normais é 3n. E por que oscilador harmônico? Porque isso aqui tem toda a pinta de um hamiltoniano de um oscilador harmônico. 1/2 de como se a massa dele tivesse 1, né? Se a massa dele tivesse 1. 1/2 de V ao quadrado mais 1/2 de M, o M é 1, né? Ômega 2, X2. Caso você interprete esse C de T aqui, que era só um coeficiente, como se fosse uma posição, isso aí é o hamiltoniano o hamiltoniano de um oscilador harmônico. Mas todos os osciladores são independentes. Né? As coordenadas ômega não se misturam, entende? Por isso que eu quero dizer independente aqui. Tá? Bom, e aí, escrito dessa forma, a gente pode proceder à quantização seguindo o receituário sobre como se trata osciladores de modo quântico. Vou lembrar vocês rapidamente aqui, se você não viu isso, você vai ver depois em mecânica quântica. Eu só vou precisar da história da energia do oscilador harmônico. Então, isso aqui é como se descreve a dinâmica de um oscilador clássico. X é a posição X é a posição do oscilador clássico, e é assim que se descreve a dinâmica de um oscilador quântico. Psi é a função de onda da partícula que está executando as oscilações. Isso é mecânica clássica, a gente usa x de t. Mecânica quântica, você usa psi de x e t, entendeu? Para descrever a partícula. Né? Mas eles estão dentro da mesma situação física e são partículas de mesma massa. Perceba ali, m aqui, tá vendo? E m aqui. E a constante de mola, digamos assim, né, é esse m ômega 2 que está aqui. Né? É o mesmo m ômega 2 que aparece ali, tá vendo? Então eles estão na mesma situação física, só que se num caso você está descrevendo o oscilador quanticamente, e portanto você é forçado a usar funções de onda para descrever o estado da partícula, e aqui você está descrevendo da maneira usual quântica, clássica, desculpe. O fato dessa equação aqui, tem uma propriedade dessa equação, que a energia dela é conservada. Né, a força conservativa, né? Então a energia dela tem o mesmo valor que ela tem no instante inicial, que é 1/2 de m, velocidade inicial ao quadrado, mais 1/2 de m ômega 2, posição inicial ao quadrado. Isso implica que, como a posição e a velocidade inicial pode ser qualquer coisa, você que escolhe, implica que classicamente o oscilador harmônico pode ter qualquer energia. Não negativa, claro, mas pode ter qualquer energia. Já quanticamente não, é bem diferente.
os estados quânticos de energia bem definida, existem estados quânticos de energia bem definida, que são as soluções desse problema que está aqui, que é a equação de Schrödinger independente do tempo. Né? Essa aqui é a equação de Schrödinger dependente do tempo, é para a dinâmica da função de onda, de uma dada função de onda inicial, como que ela evolui no tempo. Isso aqui é análogo disso. E essa coisa que está aqui não tem nenhum análogo clássico. Você encontra os estados quânticos que têm energia bem definida resolvendo esse problema que está aqui. E o que você vai ver lá em mecânica quântica, quando você resolver esse problema, é que as energias dos estados quânticos de energia bem definida não pode ser qualquer coisa. Eles só podem ter essa expressão aqui, né? Só pode ter esses valores. Um número inteiro, 0, 1, 2, 3, tal coisa, mais um meio de H cortado ômega. Né? Essa aqui é a quantização das energias do oscilador harmônico. Quanticamente, o oscilador harmônico só pode ter energias meio de H cortado ômega, 3 meios de H cortado ômega e tal e coisa. Ao passo que, classicamente, ele pode ter qualquer energia. Tá, e aí? Quando que é necessário tratar um oscilador harmônico quanticamente? Eu preciso tratar essas oscilações aí do cristal quanticamente? O critério é esse. Quando a natureza discreta das energias for detectável, você tem. Em problemas relacionados à termodinâmica, equilíbrio térmico e coisas desse tipo, bom, primeiro, o quantum, né, de vibração dos modos normais, você tem um bando de modos normais lá, né, cada um com sua frequência. Mas, tipicamente, o quantum de vibração desses modos normais, H cortado V, o ômega da ordem de terahertz, né? Você lembra desse gráficozinho aqui há pouco do silício, né? Então, o quantum de vibração de qualquer um desses modos normais é da ordem de 1000 eletronvolts. Será que 1000 eletronvolts de energia é detectável? No caso de trocas de energia térmica, sim, é notável, sim, porque as coisas, quando estão em equilíbrio térmico, elas trocam energias da ordem de K vezes T. Se T é igual a 300, elas ficam trocando energias da ordem de 25 mil eletronvolts em cada colisão, em cada processo lá os graus de liberdade internos do seu sistema ficam trocando energia quando estão em equilíbrio térmico e fazendo isso, né? E a quantidade de energia que eles trocam entre si é dessa ordem, 25 mil eletronvolts. Nesse caso, o fato de que as energias que os osciladores têm são quantizadas da ordem de 1000 eletronvolts, essa discretização seria perceptível, né? Se essa energia fosse muito maior do que 1000 eletronvolts, não. Aí você poderia tratar os osciladores quanticamente. Mas sim, mesmo a temperatura ambiente é possível. É possível você detectar isso, sim. Então, como é que você faz para descrever? Então, qual é o estado? Como é que eu caracterizo um estado quântico do cristal que tem a energia vibracional bem definida? Ele é um estado, assim que a gente representa estados abstratamente em mecânica quântica, sem escrever função de onda. Né? O estado de vibração é definido simplesmente dizendo qual é o número de excitação de cada um dos 3N modos normais de vibração. Né? E são números inteiros, todos esses NIs aqui são 0, 1, 2, 3. Então você pode ter 3 aqui, 6 aqui, 9, qualquer coisa aqui vai definir um estado de energia bem definido. E a energia desse estado vai ser igual a isso. Né? Esse número, que aqui que aparece essa história do fônon, esse número, que é simplesmente o número de excitação de um dado modo normal, é interpretado como sendo um número de fônons. O fônon é isso, é o quantum de excitação de um modo normal de vibração. Né? Então, se n igual a um dos modos lá tem 7 de excitação, então você diz que tem 7 fônons daquele tipo. Né? Cada modo normal tem um fônon diferente, porque a frequência dele é diferente, o H cortado ômega dele é diferente e tal coisa. Né? Mas é isso. Isso aqui é o fônon. É o número de excitação, simplesmente de um estado quântico. O fônon é uma partícula? A resposta é não, porque classicamente ele não existe como uma partícula. Você lembra essa relação aqui que a gente mostrou aí no slide anterior, que relaciona as 3N coordenadas dos átomos, né? Esses aqui são átomos mesmo, né? Com as 3N coordenadas dos fônons, né? Pode ser invertida e mostra que a coordenada do fônon, que a coordenada do fônon, ela está relacionada com a coordenada de todos os átomos. Então, um determinado fônon, o ômega aqui é fixo, né? Implica que essa coordenada aqui, o valor dela no tempo, depende da posição de todos os N átomos. É isso que a gente diz
Essa é a coordenada clássica associada ao fônon, e essas são várias partículas envolvidas. Aí, nesse sentido, que a gente diz que a coordenada do fônon é, na verdade, uma coordenada coletiva, porque o valor dela depende da posição de N partículas. Entendeu? Então, não, ela não é uma partícula de fato, ela é um quantum de oscilação coletiva, né? Oscilação de todos os átomos da rede. Né? Ela é análoga ao fóton, que é um quantum de oscilação do campo eletromagnético. É análoga ao magnon. Todos esses quântums de oscilações têm esse on aqui no final. O magnon é um quantum de oscilação dos dipolos magnéticos em um ferromagneto. O plasmon é um quantum de oscilação da densidade de carga eletrônica num cristal. Né? Então é isso. O fônon, de fato, não é uma partícula. Ele não tem uma posição. Não faz sentido você perguntar onde é que está o fônon, né? Porque ele não tem uma posição associada. É diferente do elétron, por exemplo. Quando você estuda a mecânica quântica do elétron, apesar de você estar descrevendo ele como uma função de onda e tal coisa, faz sentido você perguntar onde é que vai aparecer o elétron, qual é a probabilidade dele aparecer aqui ou ali e tal coisa. Né? No caso do fônon, não faz sentido essa pergunta, porque ele não aparece como uma partícula, entende? Ele nem tem. E outro fato dos fônons é que ele também não carrega um momento linear. Tá? Por que ele não carrega momento linear? Ele não carrega momento linear porque o modo normal de vibração do qual ele é um quanto de excitação não tem momento linear. Deixa eu fazer um esboçozinho aqui do desenhozinho aqui para mostrar o que eu quero dizer com isso. Quando você tem um modo normal de vibração, por exemplo, imagina aqui a sua cadeia ali, né? E aí está passando um pulso, sei lá, de excitação, não precisa nem ser um daqueles modos normais, pode ser qualquer coisa. O que acontece quando um pulso está passando é que você sempre vai ter alguns átomos indo para frente no pulso e outros átomos indo para trás. Sempre vai ser assim. Quando você tem uma onda de compressão no sólido se propagando, você sempre tem isso. Os átomos, sim, claro que eles carregam um momento. Quando eles estão se movendo, eles carregam um momento. Esse átomo aqui tem um momento para a direita. Mas o fato de que tem tantos caras indo para a direita quanto indo para a esquerda, né, faz com que o momento total dos modos normais. Eu devia ter falado dos modos normais de vibração. Né? Isso é verdade. Depois você vê aqui nesse site aqui, ele mostra lá as oscilações da cadeia e coisa e tal. Você vê que no modo normal de excitação tem tanto nego indo para a direita quanto nego indo para a esquerda, em qualquer instante de tempo. De tal maneira que ele não tem momento líquido. Isso é verdade também isso é verdade para qualquer onda elástica. Né? Ondas em corda, por exemplo, também não carregam momento linear. E lá é fácil de ver por quê, né? Porque a onda está indo para a direita, está indo ao longo da corda, né? Quer dizer, uma coisa que sugere que é isso que está acontecendo. Né? A onda está indo para a direita. Né? Mas as posições da corda estão subindo e descendo. Se ela tivesse momento linear, seria vertical. Né? Mas não tem, por esse mesmo motivo. Porque quando tem um pulso passando numa corda, imagina um pulso aqui viajando numa corda, aqui andando por velocidade V. Se você olhar as velocidades, essa bolinha, o pulso está indo para lá, né? Então esse pedaço da corda aqui está indo para baixo. E esse pedaço da corda aqui está indo para cima. Isso aqui tem momento linear, claro, a corda tem massa e coisa e tal, né? Mas ela não tem momento linear líquido, não. Ondas elásticas nunca tem. Mas isso é diferente de ondas eletromagnéticas. Deixa eu apagar esse troço aqui, peraí. Isso é diferente de ondas eletromagnéticas, porque ondas eletromagnéticas. Cadê o ponteiro? Ondas eletromagnéticas, elas são os quântons de excitação bom, o fóton, desculpe. O fóton tem momento porque a onda eletromagnética, do qual o fóton é um quântum de excitação, igualzinho ao fônon, ela tem momento linear, sim. O objeto clássico, né, ele contém momento linear. Onda eletromagnética tem momento linear, mas onda elástica não tem. E essa é a densidade de momento da onda eletromagnética. Se você já estudou eletromagnetismo, você vai reconhecer esse E vetor B aqui como vetor de Poynting. Essa é a densidade de momento linear. Né? Então, como a onda eletromagnética tem, o fóton acaba tendo também. Né? Mas no fônon não. O fônon não carrega momento linear. Agora, sobre como que se determina experimentalmente os modos normais de vibração. Eles fazem um espalhamento inelástico no cristal. O que quer dizer isso? Quer dizer isso aqui. Isso aqui é um espalhamento elástico, né? Esse foi o caso que a gente estudou lá no espalhamento do raio-x, né?
no espalhamento elástico, a onda o vetor de onda que entra e o vetor de onda que sai, seja do que for, né, no caso aqui era raio-x, né, são iguais. Isso que é a característica do espalhamento elástico. E a gente aprendeu lá que quando ele espalha pelo cristal, para ele espalhar nessa direção, a diferença entre o vetor de onda espalhado azul e o vetor de onda incidente tem que ser um vetor da rede recíproca. Então a gente sumariza esses fatos dizendo assim, ó, o cristal, num espalhamento elástico, não ficou com energia nenhuma, porque a energia desse fóton e a energia desse fóton é igual. Né? Então não sobrou energia nenhuma para o cristal. No entanto, se você olhar aqui essa soma de vetores de onda aqui, como se fosse uma espécie de conservação de momentum, né? Como se você tivesse multiplicado por H cortado dos dois lados, né? Aí H cortado K incidente, de fato, é o momento linear do fóton, né? E H cortado K espalhado seria o momento linear da onda espalhada. Então, o cristal, de fato, absorve um momento que seria H cortado G, muito pequenininho e inobservável. Né? Você entende isso, né? Mas a princípio ele absorveria esse momento linear H cortado G. Mas esse momento linear efetuaria uma translação rígida do cristal. Né? De tal forma que a gente interpreta a conservação de energia ser zero, né? O cristal não ficar com energia nenhuma e acabar recuando com um momento H cortado G, se interpreta isso como sendo um fônon associado ao vetor de onda G que foi criado. O que diabos é um fônon de vetor de onda G? Um fônon de vetor de onda G e de energia zero é esse fônon que está aqui. Porque lembra desse fato aqui, que todos os modos normais são definidos a menos de um vetor de onda? Então, se o vetor de onda do negócio é G, é porque o quetil dele é zero, entendeu? E energia zero tem realmente esse cara aqui que corresponde a uma translação. Entende? Você interpreta essa conservação de energia e a conservação de momentum como sendo isso. Né? O cristal simplesmente recua porque ele emite um quantum de um modo normal que representa uma translação rígida do cristal. Lembra disso, né? Que esse modo normal aqui representa uma translação rígida. É isso o caso elástico. O caso inelástico, aí a onda espalhada ali é um pouquinho menor do que a onda incidente. Né? Então, os casos são diferentes e você não consegue, você só fecha a soma aqui dessa forma. Você escolhendo um vetor de onda dentro da zona de Brillouin, portanto pequenininho, né? E aí você consegue fechar a conta com um G da rede recíproca. Né? É isso que acaba acontecendo quando esse cara aqui é diferente desse. Né? E aí o que acontece como é que fica o balanço de energia? Essa é a energia incidente e essa é a energia que saiu. Né? Então, a quantidade de energia que ficou aqui no cristal é H cortado ômega, não é zero. Então, num espalhamento inelástico, sim, o cristal acaba absorvendo energia. E o que essa energia tem que ver com fônon? Ela tem que ver com fônon, assim, se você escreve essa história dos vetores de onda aqui dessa forma, e você interpreta esse balanço de momentos aqui, se você quiser, como se um fônon com essa característica aqui tivesse sido gerado. Né? Você interpreta isso como se um fônon quetil, né, dentro da zona de Brillouin, então inteiramente bem definido, lá, o quetil é um careta aí dentro. Né? E de energia igual a isso, né, porque essa aí vai ser interpretado como a energia do fônon, associada ao quetil que sai do balanço aí de vetores de onda. Né? Então, um fônon com essa característica aqui foi criado e essa energia foi criada. Entendeu? E esse G é um fônon de translação, que tem que estar presente também, de fato, porque nesse tipo de coisa aqui, entra uma coisa que sai ali, assim como aqui, o cristal tem que recuar rigidamente. Então, esse pedaço aqui é o recuo rígido do cristal, e esse pedaço aqui é o pedaço que absorve a energia. Num certo sentido, é isso que acontece. É só um comentário aqui da história do momento do fônon. Tá? Agora, o que é importante aqui é por que se usam nêutrons para determinar as frequências dos modos normais. Os nêutrons pensados como onda, né? Ondas de de Broglie. Isso aqui é o momentum do nêutron associado ao comprimento de onda lambda, né? P2 sobre 2 vezes a massa do nêutron é a energia do nêutron, quando descrito a lá de Broglie, né? Como uma onda.
E o raio-x é a mesma coisa, P, né? H sub lambda, e H sub lambda aqui é o P. Né? Sob C é a relação de dispersão de onda eletromagnética. Né? Essa aqui é a energia do raio-x. Né? No caso, há uma restrição sobre esses lambdas aqui para as ondas, poderem ser espalhadas no cristal. Né? A restrição é assim, tanto num caso elástico quanto no inelástico, isso funciona. É que o tamanho do K incidente é da ordem de o tamanho de um vetor G típico. Né? Um não pode ser muito maior nem muito menor do que o outro, eles têm que ser da mesma ordem. Né? Isso implica que o vetor de onda incidente, que vai determinar o comprimento de onda da radiação incidente, que você vai. Estou falando radiação, mas vai acabar sendo neutro. Né? O comprimento de onda da radiação incidente tem que ser da ordem de 2π sobre o comprimento de onda, desculpe, né, que o K incidente é isso, né, 2π sobre o comprimento de onda que você vai usar, tem que ser da ordem de G, que é da ordem de 2π sobre A, onde há o espaçamento entre os átomos. Né? Isso implica que o comprimento de onda, a gente já comentou isso lá no contexto do raio-x, né? Os comprimentos de onda para você fazer espalhamento em cristal tem que ser da ordem de Angstrom. Isso não tem problema nenhum. O raio-x tem exatamente esse tipo de comprimento de onda. E existem nêutrons com esse comprimento de onda, não tem problema nenhum. Né? No contexto do espalhamento elástico, essa é a única restrição. Você tem que mandar uma onda que tenha comprimento de onda lambda. Aí, como é muito mais simples você produzir raio-x do que essa coisa que está aqui, embora seja possível você espalhar nêutrons no cristal, você usa o raio-x, que é muito mais barato, muito mais simples e tal coisa. Mas se você quiser determinar se você quiser determinar a energia do fônon que vai ser gerado no espalhamento, no caso do espalhamento inelástico, né, tem uma restrição adicional sobre o quantum da radiação. Eu também, de novo, estou chamando radiação esses dois casos aqui. Né? Isso só se aplica no caso inelástico. Né? A energia do nêutron ou do raio-x que você estiver usando não pode ser muito maior do que a H cortado ômega de vibração, pelo simples fato de que é isso aqui que você quer detectar. Né? Então, são variações de energia do nêutron ou variações de energia do raio-x que vão informar você sobre a energia do quantum de vibração. Então, essa energia não pode ser muito grande, senão você vai querer determinar milímetro com uma coisa que mede quilômetros. Né? É impossível fazer isso. É uma questão de resolução só. Então, se você quer ser capaz de detectar a energia do fônon, a energia do nêutron ou do raio-x não pode ser muito maior do que H cortado ômega. E, além disso, tem essa restrição aqui do comprimento de onda. Né? Aí vamos ver o que acontece. A frequência de vibração é da ordem de terahertz, que você quer detectar. Né? Então, o quanto de vibração que você quer detectar é 1 milieletronvolt. E aí, o problema de usar raio-x para medir isso é que o quantum a energia do raio-x, o quantum de energia do raio-x, né, que é essa coisa que está aqui, é 1,3 mega eletronvolts, 10 a 6. Né? Então, isso aqui é 10 a 9 vezes a coisa que você quer detectar. Né? Então, diferenças de milieletronvolts na energia do raio-x são absolutamente indetectáveis. Né? Então, isso aqui não serve para você determinar a energia de fônon. Mas o raio-x, o nêutron funciona beleza aqui. Ó. Se você botar um nêutron de 1 angstrom, a energia dele vai ser 81 MeV. E aí você consegue detectar variações de 1 MeV numa coisa que tem um tamanho de 81 MeV. Entendeu? E aí se usa isso, se usa o espalhamento de nêutrons para determinar o espectro de energia de fônons, e não o raio-x. Que eu saiba, no Brasil não tem espalhamento, não tem nenhum lugar que faz espalhamento de nêutrons, não, mas por aí afora tem. Então tá bom.